Eu estava jogado num canto daquele apartamento na Cidade Baixa, segurando a terceira cerveja da noite, uma cerveja que eu nem queria, a festa de aniversário do Tomás. Eu sempre gostei do Tomás, éramos amigos desde os tempos do colégio técnico. O apartamento dele estava lotado. A música batia forte nas caixas de som. E eu observava minha esposa, Madalena, enquanto ela ria com um cara perto do bar. Ele era alto e de ombros largos. Um daqueles que parecem comer aveia e levantar peso toda manhã antes que o resto do mundo acorde. Eu não vi nada de errado naquilo. Sério, Madalena sempre foi sociável, boa de papo. Foi uma das coisas que me fascinaram nela 8 anos atrás, quando nos conhecemos numa festa da UFRGS. Ela estudava letras, eu, ciência da computação. Éramos completamente diferentes, mas de alguma forma, dava certo. Durante todos aqueles anos, simplesmente deu certo. Até aquela noite, eu a vi gesticular, contando algo para aquele cara. Ele ria, ela ria. Em certo momento, ela tocou no braço dele. Senti uma pontada leve, mas ignorei. Eu não era um cara ciumento. Nunca fui. Madalena tinha o direito de conversar com quem quisesse. Então ela olhou para mim, através da sala inteira, por cima de todas aquelas cabeças. Através da fumaça de cigarro que pairava sob o teto, mesmo que quase ninguém mais fumasse dentro de casa. Ela olhou para mim e sorriu. Mas não era o sorriso de sempre. Aquele que eu via de manhã na frente do café quando ela ainda estava sonolenta e despenteada. Era um sorriso diferente. Um daqueles que não chegam aos olhos. Então ela disse algo ao cara, me indicando com um aceno de cabeça. Ele olhou na minha direção, franziu a testa e depois caiu na gargalhada. Uma risada tão alta que eu a ouvi mesmo por cima da música. Algumas pessoas perto deles também começaram a rir. Eu me aproximei. Não sei porquê. Talvez eu devesse ter ficado naquele canto, terminado a cerveja e ido embora. Mas eu não consegui. Eu precisava saber. É sobre o que estão falando? Perguntei, tentando parecer casual. Madalena se virou para mim, ainda com aquele sorriso estranho. Nada demais, Pedro. Só estava contando ao Lucas sobre quando você tentou consertar a torneira do banheiro outro dia. E daí? Respondi, sentindo algo apertar no meu estômago. Nada. Madalena deu de ombros. Só comentei que no fim tive que chamar um encanador, porque você ficou 3 horas lutando com ela e só conseguiu causar uma inundação maior. Alguém ao nosso redor deu uma risadinha. Aquele Lucas sorriu largamente. Qualquer um pode ter problemas com uma torneira. Eu disse em voz baixa. Claro, claro. Madalena me deu um tapinha nas costas, como se eu fosse uma criança. Mas sabe, Pedro, você sempre foi mais do tipo de computador do que de ferramentas. Não é sua culpa se você não é o tipo de homem que sabe fazer as coisas com as próprias mãos. Algo dentro de mim se quebrou. Não de forma barulhenta. Não como um copo atirado contra a parede. Silenciosamente, como uma rachadura no gelo que não se ouve, mas que nunca mais se fecha. O Lucas aqui, continuou Madalena, gesticulando para o cara, trabalha em obra. Ele tem mãos de homem de verdade, entende? Daquelas que sabem construir, consertar. Madalena, tentei interrompê-la, mas ela já estava embalada. E olha só para ele, olha esse físico. Sabia que ele acabou de voltar da academia? Ele me perguntou se eu também malho. Porque dá pra ver que eu me cuido. Ela me olhou de forma significativa. Não como alguns, que ultimamente só ficam sentados na frente do computador comendo salgadinho. Todos ao nosso redor agora estavam em silêncio. Alguns encaravam o chão, outros a nós. Tomás tentou mudar de assunto, dizendo algo sobre uma playlist nova, mas Madalena o ignorou. Ué, o que foi? Disse ela, vendo minha expressão. É a verdade, Pedro. Você engordou um pouco ultimamente. Não é uma crítica, só uma observação. Talvez você devesse começar a ir na academia também, não? Fazer algo por você. Aquele Lucas ficou claramente desconfortável, porque tentou dizer algo, mas Madalena era imparável. Sabe, às vezes eu me pergunto como é estar com um homem que demonstra que se cuida. Continuou ela, olhando não mais para mim, mas para ele. Um que tem músculos, que sabe consertar as coisas em casa, que não tem medo de desafios físicos. Um silêncio tão grande caiu na sala,
que eu só ouvia a batida do meu coração. Madalena finalmente percebeu que tinha ido longe demais. Eu vi nos olhos dela. O instante em que ela entendeu o que tinha feito. Mas era tarde demais. Eu sorri. De leve, só com os cantos da boca. Não disse nada. Apenas assenti. Coloquei a cerveja na mesinha mais próxima e saí do apartamento. Eu caminhava pelas ruas da Cidade Baixa, passando pelos bares cheios de gente, pelos lugares que eu conhecia desde a infância. Estava frio para junho. Começou a garoar. Eu não tinha guarda-chuva, mas não me importava. Eu sentia que algo dentro de mim estava mudando. Não era raiva. A raiva seria fácil, natural. Era outra coisa. Algo calmo e frio como aquela noite. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não consegui dormir. E não por preocupações com trabalho ou contas. Não conseguia dormir porque um plano havia nascido na minha cabeça. Eu ainda não sabia qual exatamente, mas uma coisa eu sabia. O homem que Madalena acabara de humilhar publicamente não existia mais. Em seu lugar, outro estava nascendo. Alguém que ela ainda não conhecia. Quando ela voltou para casa às 3 da manhã, eu já estava acordado. Estava sentado na cozinha, na mesa, com um notebook. Ela entrou em silêncio, esperando uma briga. Olhou para mim em expectativa, talvez até com um pouco de medo. Eu a olhei com calma e disse apenas, "Boa noite, Madalena." Ela não entendeu aquela calma. Pensou que eu tinha me rendido, que tinha aceitado a humilhação e que continuaria sendo o mesmo Pedro que conserta computadores e não sabe desatarrachar uma torneira. Mas ela estava errada. Aquela calma não era uma rendição. Era o começo de algo que ela ainda não podia compreender. Era a calmaria antes da tempestade. Uma tempestade que nunca levantaria a voz, nunca levantaria as mãos, mas que mudaria tudo. Antes de continuar, gostaria de pedir uma coisa. Se esta história está envolvendo vocês, cliquem no botão de inscrição, deem um like e escrevam nos comentários o que pensam do comportamento da Madalena. Quero saber a opinião de vocês. Os primeiros dias foram os piores. Não pelo que ela disse. Palavras podem ser superadas. Podem até ser apagadas da memória se você se esforçar muito. O pior era que toda vez que eu fechava os olhos, via aqueles rostos. Todos aqueles rostos de pessoas rindo. Nossos amigos. As pessoas com quem eu ia tomar uma cerveja depois do trabalho. As pessoas com quem Madalena se encontrava para um café. Parei de comer. Quer dizer, eu comia porque precisava, mas não sentia o gosto. O pão de manhã tinha gosto de papelão. O almoço do trabalho. O prato do dia do restaurante no centro. O mesmo que eu comia há anos. De repente era simplesmente sem graça. Insípido. Madalena tentava agir normalmente. Preparava o jantar. Falava do seu trabalho na escola. De alguns problemas com os alunos do fundamental. Falava que a amiga dela, Kátia, tinha se divorciado de novo. Que os preços estavam subindo. Que precisávamos comprar um aspirador de pó novo. Como se nada tivesse acontecido. Na primeira semana, ela nem pediu desculpas. Só uma noite. Acho que era quinta-feira. Enquanto eu estava sentado na sacada olhando o Guaíba, ela se aproximou com uma xícara de chá. "Pedro, talvez eu tenha exagerado um pouco naquela noite", disse ela, sem me olhar nos olhos. "Sabe, eu tinha bebido demais. Foi tudo uma brincadeira." Eu assenti. "Eu sei. Então você não está bravo?" "Não estou bravo." E era verdade. Eu não estava bravo. A raiva é um sentimento quente, algo que ferve e grita. Eu estava vazio. Ou melhor, estava preenchido por outra coisa, algo frio e calmo, que me impelia a pensar, a planejar, a observar. Madalena deu um suspiro de alívio. "Ah, que ótimo. Eu sabia que você é sensível demais para essas coisas. Era só uma festa boba, sensível demais." Foi assim que ela me definiu. Quando ela entrou, sorri para mim mesmo. Ótimo. Que pense assim. Na segunda-feira, voltei para a academia. Eu não ia desde a época da faculdade, uns 10 anos antes. A mesma academia na Avenida Osvaldo Aranha. Eles tinham mudado a decoração, adicionado equipamentos novos, mas o cheiro era o mesmo. Suor, borracha, aquele aroma metálico do ferro. Fiz a matrícula. O instrutor, um cara jovem com tatuagens nos braços, olhou para mim e perguntou quais eram meus objetivos. "Eu quero mudar", eu disse. "Perder uns quilos." "Ganhar massa?"
Eu quero mudar, repeti. Ele entendeu. Não sei como, mas entendeu. Comecei a ir 6 vezes por semana, às 6 da manhã, antes que Madalena acordasse. Voltava para casa, tomava um banho, preparava um shake de proteína que antes eu odiava e depois ia para o trabalho. Eu trabalhava como programador em uma pequena empresa de sistemas CRM. Um bom emprego, estável, mas sem possibilidade de crescimento. Eu estava lá há 6 anos, no mesmo lugar, na mesma mesa, com as mesmas pessoas. Comecei a estudar. À noite, enquanto Madalena assistia às séries de TV, eu sentava com o notebook e fazia cursos de novas linguagens de programação. Python, que eu sempre adiava. React, do qual eu só tinha ouvido falar. Machine Learning, que soava como ficção científica, mas era o futuro. O que você está fazendo? Ela me perguntou um dia, olhando para a minha tela. Estou estudando. O quê? Coisas que eu deveria saber. Ela franziu a testa, mas não disse nada. Voltou para o celular, a rolar o Facebook, a me mostrar memes engraçados aos quais eu não reagia mais. Perdi 6 quilos no primeiro mês. Não porque eu parei de comer, pelo contrário, eu comia mais, mas de forma diferente. Frango, brócolis, arroz, frutas, água, muita água. Parei de tomar cerveja na sexta-feira. Parei de comer pizza no fim de semana. Madalena achou que era uma dieta qualquer que terminaria em uma semana. Não terminou. No trabalho, também comecei a mudar. Eu sempre fui o cara quieto no canto, que fazia seu trabalho sem criar problemas. Agora, comecei a falar durante as reuniões, a propor ideias. Na primeira vez, todos me olharam espantados, né, como se um cachorro tivesse começado a falar de repente. Mas a ideia era boa, muito boa. Faria a empresa economizar muito tempo na gestão de clientes. O chefe, Marcos, me chamou depois da reunião. Pedro, de onde veio isso? Isso o quê? Essa ideia, esse seu ímpeto. Você trabalhas aqui há anos e eu nunca te vi tão envolvido. Eu dei de ombros. Talvez eu só tenha acordado. Ele me olhou de um jeito estranho, mas assentiu. Acorde mais vezes. Comecei a receber projetos mais difíceis, mais desafiadores. Aqueles que antes iam para o Adriano ou para o Sebastião, as estrelas da empresa que sempre pegavam as melhores tarefas, agora vinham para mim, e eu os concluía. Bem, rápido, sem erros. Madalena só notou as mudanças depois de 3 meses. Estávamos fazendo compras no shopping, quando de repente ela parou em frente a uma loja de roupas. Espera, disse ela. Precisamos comprar roupas novas para você. Mas por quê? Porque suas roupas estão largas. Você emagreceu. Olhei meu reflexo na vitrine da loja. Ela tinha razão. Minhas camisas velhas estavam enormes. As calças só paravam no lugar por causa do cinto. Tudo bem, concordei. Compramos roupas novas. Um número menor. Enquanto eu experimentava uma camisa, a vendedora disse: Ficou ótimo em você. Ótimo mesmo. Madalena me olhou de um jeito estranho. Pela primeira vez desde aquela festa, eu vi nos olhos dela algo que não existia antes. Incerteza. À noite, ela tentou ser íntima, fisicamente íntima, pela primeira vez em muitos meses, mas eu estava cansado. Desculpa, eu disse. Amanhã, tenho que acordar cedo. Não era verdade. Eu poderia ter ficado mais tempo na cama. Mas algo em mim havia mudado. Aquela intimidade, que um dia eu tanto desejei, agora não significava mais nada para mim. Eu vi o quanto aquilo a machucou, mas não fiz nada para mudar as coisas. No trabalho, organizamos um evento da empresa. Paintball num parque nos arredores da cidade. Eu nunca gostei dessas coisas. Sempre era aquele que ficava para trás e era atingido primeiro. Desta vez foi diferente. Eu estava mais rápido, mais forte, mais focado. Ganhamos, e eu fiz a maior pontuação da equipe. Eu não te reconheço, Pedro, disse Sebastião depois do jogo, me dando um tapa nas costas. O que você anda comendo? As mesmas coisas que você, respondi. Só que mais. Todos riram, mas era uma risada diferente daquela no aniversário do Tomás.
Era uma risada de respeito, não de desprezo. Uma noite, talvez 5 meses depois daquela festa, eu estava sentado na sacada. Madalena saiu, enrolada em um cobertor. Já estava frio. Outubro em Porto Alegre sempre foi frio. Pedro, podemos conversar? Algo mudou entre nós. Eu a olhei. Sério? Você está distante, frio, como se não estivesse mais aqui. Eu estou aqui. Mas não de verdade. Ela me encarou. É por causa daquela festa, não é? Pelo que eu disse? Pensei na resposta. Eu poderia dizer a verdade. Poderia dizer que sim. Aquela noite mudou tudo. Mas aí eu daria a ela algo. Compreensão. Um ponto de referência. Algo em que ela poderia trabalhar. Em vez disso, eu disse: não. Não é por isso. Então é pelo quê? Eu só estou crescendo, Madalena. Talvez eu esteja finalmente começando a ser o homem que eu deveria ter sido desde o início. Eu vi como aquelas palavras a atingiram. Porque se o problema fosse aquela única noite, ela poderia se desculpar, poderia consertar. Mas se o problema era que eu tinha mudado, que eu tinha me tornado outra pessoa, alguém melhor, então não havia nada que ela pudesse fazer. Naquela noite, ela chorou. Eu a ouvi através da parede do quarto. Eu estava deitado no sofá da sala, olhando para o teto, e não sentia nada. Nem tristeza, nem satisfação. Apenas calma. O homem que ela conhecia não existia mais. E o novo, que ela ainda não conhecia, estava apenas nascendo. Se vocês chegaram até aqui, significa que a história os prendeu. Por favor, inscrevam-se no canal, deixem um like e escrevam nos comentários como vocês acham que isso vai terminar. Quero muito saber suas previsões. Dezembro chegou rápido. Porto Alegre enfeitada para o Natal, a Praça da Matriz iluminada, aquele cheiro de quentão e doces por toda parte. Eu sempre gostei dessa época do ano, mas agora olhava tudo como através de um vidro. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Madalena tentava de verdade. Cozinhava meus pratos favoritos, a lasanha, cuja receita a avó dela tinha lhe dado, a massa ao sugo que ela sempre fazia nas festas. Propôs irmos ao cinema juntos, fazermos passeios no Parque da Redenção, até mesmo um fim de semana em Gramado. Poderíamos ir para Gramado, dizia ela, como nos velhos tempos. Lembra como foi bom 5 anos atrás? Eu lembrava da neblina, da pequena cabana que alugamos, da lareira em frente à qual ficávamos sentados até tarde. Lembrava do quanto eu me sentia feliz naquela época. Mas aquele Pedro, o feliz em Gramado, morreu naquela noite de junho. O que agora estava na frente do espelho e via ombros largos, abdômen definido, antebraços com veias saltadas, era outra pessoa. Talvez outra hora. Eu respondia a cada proposta dela. No trabalho, recebi uma promoção. Eu não tinha pedido, não tinha me candidatado. Marcos simplesmente me chamou em sua sala uma semana antes do Natal e disse: a partir de janeiro, você será desenvolvedor sênior. Aumento de 20%, sua própria equipe, projetos maiores. Você mereceu. Quando voltei para casa e contei a Madalena, ela arregalou os olhos. Isso é fantástico. Pedro, que notícia maravilhosa. Ela se jogou no meu pescoço. Temos que comemorar. Mas o entusiasmo dela soava falso. Eu vi o medo em seus olhos, porque cada vitória minha era uma derrota dela. Cada passo que eu dava para frente me afastava dela. Organizamos uma pequena festa em casa. Apenas alguns amigos, nada demais. Tomás veio com sua esposa, Kátia, Tiago e Ana, nossos vizinhos de cima. Miguel, um colega meu de trabalho. E Madalena convidou também uma amiga dela, Marta, com quem fazia yoga. A noite passou tranquilamente. Pizza, vinho, conversas sobre trabalho, política, planos para as festas. Em certo momento, Kátia, a esposa de Tomás, disse: Pedro, você está em ótima forma. O que você fez? Uns 6 meses atrás, você estava completamente diferente. A sala ficou em silêncio. Tomás olhou para a esposa com uma preocupação súbita. Ele lembrava.
Lembrava daquele aniversário. Academia, respondi com calma. E um pouco de trabalho em mim mesmo. Bem, dá pra ver, dá pra ver. Kátia sorriu. Madalena, você é sortuda. Seu marido parece que saiu da capa de uma revista. Madalena sorriu, tensa. Sim, sou sortuda. Mas todos sentimos o vazio em sua voz. Miguel, que estava um pouco bêbado, acrescentou: Sabe, Pedro, no trabalho todo mundo comenta que você mudou. Como se tivesse despertado ou algo assim. O Adriano disse que foi a primeira vez que te ouviu falar numa reunião de forma tão firme. Parece que você literalmente calou a boca dele quando ele tentou roubar uma ideia sua. O Adriano às vezes fala demais. Eu disse em voz baixa. Mas sério, o que aconteceu? O que te deu esse gás todo? Olhei para Madalena. Ela desviou o olhar. Às vezes um homem precisa chegar ao fundo do poço para entender que só pode ir para cima. Respondi. A noite terminou cedo. As cenas e pessoas sentiram a tensão e, um após o outro, começaram a ir embora. Tomás me abraçou para se despedir. Cara, se precisar conversar, sabe onde me encontrar? Ele sussurrou. Quando todos foram embora, Madalena começou a arrumar as coisas em silêncio. Recolhia pratos, garrafas, jogava fora os guardanapos de papel. Fazia isso de forma caótica, nervosa. Finalmente, um copo caiu de sua mão. Estilhaçou-se no chão da cozinha. Droga! Ela gemeu e se agachou para pegar os cacos. Deixa, eu disse. Eu limpo. Não, eu faço. Madalena, deixa. Ela ergueu o olhar para mim. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Por que você não me ama mais? Aquela pergunta ficou suspensa entre nós como uma pedra. Eu nunca disse que não te amo. Mas você não me ama. Eu vejo. Eu sinto. Ela se levantou, deixando os cacos no chão. Desde aquela festa na casa do Tomás você está diferente. Frio. Distante. Talvez eu sempre tenha sido assim. Você só não tinha percebido. Para! Ela gritou. Pela primeira vez em meses, ela levantou a voz. Ou para de falar desse jeito estranho, como um estranho. Você é meu marido, droga. Pedro, o homem que eu amo há 8 anos. E o quanto você me amava quando dizia a todos, na frente daquelas pessoas, que eu era um homem fraco, que eu não sabia consertar uma torneira, que eu deveria ser como aquele Lucas. Madalena congelou. Eu estava bêbada. Bêbados dizem a verdade. Não era a verdade. Era uma brincadeira idiota, que foi engraçada para todo mundo, menos para mim. Agora ela chorava de verdade, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Desculpa, Pedro. Eu peço desculpas de verdade. Não sei o que me deu naquela noite, mas foi um erro isolado. Um momento de estupidez, eu me aproximei dela. Parei perto, tão perto que podia sentir sua respiração. Ela me olhou com esperança, como se achasse que eu a abraçaria, que diria que estava tudo bem. Mas eu disse apenas em voz baixa, aquele momento isolado me mostrou quem você realmente é, e me mostrou quem eu realmente sou. Ou melhor, quem eu não sou. O que isso quer dizer? Quer dizer que por 8 anos eu fui alguém que eu achava que deveria ser. Um homem quieto, complacente, que nunca cria problemas, que sempre diz um sim, que sorri e aceita tudo. Mas aquele não era eu. Era alguém que eu criei para te agradar. E quem é você de verdade? Refleti sobre a pergunta. Eu ainda não sei, mas estou descobrindo. Madalena secou as lágrimas. E o que isso significa para nós? Eu não sei, e era a verdade. Eu não sabia. Não estava planejando um divórcio, nem uma vingança, nem cenas dramáticas. Eu só estava planejando ser melhor, mais forte. Mas eu mesmo... O que isso significava para o nosso casamento não era minha prioridade. Em janeiro, Madalena começou a ir para a academia. Notei equipamentos de exercício no quarto. Halteres, um tapete de yoga. Ela mudou o penteado, comprou roupas novas. Ela estava se esforçando mais, tentando mais. Nos fins de semana, em vez de ficar jogada na frente da TV, propunha caminhadas, viagens, cozinhar juntos. Mas era muito pouco e tarde demais.
Porque o problema não era como ela parecia ou o que ela fazia. O problema era que eu não era mais o mesmo homem que se apaixonou por ela. Aquele homem estava morto. E o novo tinha outras prioridades. As pessoas no trabalho começaram a me perguntar se eu era solteiro. Uma garota do departamento de vendas, Natália, vivia arranjando desculpas para ir até minha mesa. Pedro, pode me ajudar com o sistema? Sim, Pedro. Vamos almoçar. Pedro, que tal tomarmos um café qualquer hora? Eu não flertava com ela, mas também não a afastava. Era agradável. Aquela sensação de ser visto, apreciado, uma sensação que eu não sentia em casa há meses. Um dia, Madalena encontrou uma mensagem da Natália no meu celular. Nada inapropriado, apenas: obrigada pela ajuda hoje. Você é 10, mãe com um emoji sorrindo. Quem é? Perguntou Madalena, segurando meu celular. Uma colega. Uma colega especial, uma colega normal. Que te manda emojis e diz que você é 10. Dei de ombros. Eu a ajudei com um problema. Não é nada. Madalena jogou o celular no sofá. Então agora você está flertando com outras mulheres? Eu não estava flertando. E o que era aquilo? E uma mensagem normal. Madalena, sério, você está exagerando. Exagerando? A voz dela começou a tremer. Eu exagero quando meu marido se transformou em alguém que eu não reconheço. Parou de me tocar, de sorrir, parou até de falar comigo, e agora outras mulheres mandam mensagens para ele. E talvez se você não tivesse me humilhado publicamente, não estaríamos nesta situação. Quantas vezes eu tenho que pedir desculpas? Eu já pedi. Pedi 100 vezes. Mas desculpas não mudam o que aconteceu. Não apagam aquela noite. Madalena sentou-se pesadamente no sofá. Parecia mais velha do que os 32 anos que tinha. Cansada. Derrotada. E agora? Perguntou ela em voz baixa. Sentei-me ao lado dela, mas não muito perto. Eu não sei, Madalena. Sinceramente, eu não sei. Você ainda me quer? Era uma pergunta difícil. Porque uma parte de mim, a parte antiga, ainda a amava. Ainda se lembrava daquela garota da faculdade. Aquela que ria das minhas piadas bobas, que lia Drummond para mim na cama, que dançava comigo descalça na cozinha às 3 da manhã. Mas havia também uma parte nova. Aquela que se lembrava dos rostos das pessoas rindo. Lembrava das palavras dela. Lembrava daquela sensação, quando a pessoa que você mais ama te fere mais profundamente. Eu não sei, respondi depois de um longo momento. E foi a coisa mais sincera que eu disse em meses. Madalena assentiu, como se esperasse por isso. Levantou-se e foi para o quarto. Fiquei sozinho na sala, olhando pela janela a Porto Alegre enevoada. E pela primeira vez desde aquela noite, senti algo diferente de uma calma fria. Senti um vazio. Mas eu sabia que aquele vazio era necessário, porque enquanto você não limpa o terreno das velhas fundações, não pode construir algo novo. E eu estava apenas começando a construir. Antes de prosseguir, tenho um pedido. Se a história está interessando vocês, cliquem em inscrever-se, deixem um like e escrevam nos comentários se acham que o Pedro deveria dar uma segunda chance a Madalena. Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Fevereiro trouxe algo que eu não esperava. Uma ligação de um headhunter de São Paulo. Uma empresa de tecnologia, uma das maiores do Brasil, estava procurando alguém para a posição de líder de desenvolvimento. Alguém tinha recomendado meu nome. Alguém que ouviu falar dos projetos que eu estava realizando, das mudanças que eu tinha introduzido na nossa empresa. A conversa foi breve. Dr. Pedro, ouvimos falar do seu trabalho. Seu perfil nos interessa. Teria interesse em uma entrevista? Eu disse que sim. Não porque eu quisesse sair de Porto Alegre. Não porque eu quisesse fugir. Eu só queria ver até onde eu podia chegar. A entrevista foi por Skype. 3 pessoas do outro lado da tela. O diretor técnico, o chefe da equipe, o RH. Fizeram-me perguntas técnicas. Perguntas sobre experiência, sobre visão de desenvolvimento. Respondi com calma, com segurança. Aquele Pedro que um ano antes tinha medo de falar nas reuniões, agora conversava com diretores de uma empresa multinacional de igual para igual. No final da entrevista, o diretor técnico disse: Dr. Pedro, preciso admitir que raramente encontramos candidatos que nos convencem tanto. Seu portfólio, os projetos, mas também sua forma de pensar. É algo que nos falta.
Recebi a oferta uma semana depois. O salário era o dobro do que eu ganhava em Porto Alegre. Trabalho remoto com a obrigação de estar no escritório em São Paulo 2 vezes por mês. Um pacote de benefícios que parecia de outro mundo. Plano de saúde privado, auxílio academia, financiamento para cursos de idiomas. Quando contei a Madalena, ela ficou pálida. São Paulo? E sussurrou. Um trabalho remoto. Eu só teria que ir lá de vez em quando. Mas isso vai mudar tudo. Não sou obrigado a aceitar. Ela me olhou suplicante. Então não aceite. Você tem um bom emprego aqui, amigos, família. Eu tenho uma vida aqui que deixou de me servir. Respondi em voz baixa. Vi algo se quebrar nela. É tudo por minha causa, não é? Por aquela noite estúpida. Eu não respondi. Não precisava. Aceitei a oferta. Comecei a trabalhar em março. Novos desafios, novos projetos, pessoas que me tratavam como um especialista, não como o cara quieto do canto. Os primeiros meses foram intensos. Muito trabalho, muito estudo, muitas noites passadas em frente ao monitor. Madalena, nesses momentos, sentava-se sozinha na sala, mudando de canal na TV, olhando às vezes para o meu escritório com tristeza nos olhos. Em abril, recebi uma ligação inesperada. Os organizadores do TEDx de Porto Alegre estavam procurando palestrantes para o evento de junho. Tema: transformação pessoal. Alguém nos recomendou seu nome, disse o organizador. Aparentemente, você passou por uma mudança incrível no último ano. É exatamente o tipo de história que queremos mostrar. Pensei muito sobre isso. Falar em público. Contar minha história. Na frente de centenas de pessoas. Na frente das câmeras. Na internet para sempre. Tudo bem, concordei finalmente. Eu farei. Quando contei a Madalena, ela empalideceu. Você vai falar de nós? Eu vou falar de mim. De como um homem pode mudar quando chega ao fundo do poço. Pedro, por favor, não faça isso. As pessoas vão saber. Todo mundo vai saber. Saber o quê? Acá fui eu. Que foi por minha causa. Eu a olhei por um longo tempo. Madalena, não vou citar nomes. Não vou apontar o dedo. Mas também não posso mentir sobre o que me motivou. Isso vai me ridicularizar. Talvez. Ou talvez seja uma lição para outra pessoa que feriu alguém sem perceber. Nas semanas seguintes, preparei meu discurso. Escrevi, reescrevi, ensaiei na frente do espelho. Madalena parou de falar comigo. Nos cruzávamos em casa como estranhos. Ela dormia no quarto. Eu no sofá. Comíamos em horários diferentes. O único traço de sua presença eram as lágrimas que eu às vezes via em suas bochechas pela manhã. O evento TEDx aconteceu em junho. Exatamente um ano depois daquela festa na casa do Tomás. Uma espécie de simetria irônica do destino. Cheguei cedo. O palco no Santander Cultural, a vista para a praça, o tapete vermelho, as letras características TEDx na parede. As pessoas ajustavam as luzes, verificavam os microfones, testavam as apresentações. Eu era o terceiro palestrante do dia. Madalena não veio. Eu não esperava que ela viesse, mas outros vieram. Tomás com Kátia, Miguel do trabalho, Sebastião. Até Marcos, meu ex-chefe. Eles estavam sentados na terceira fila, todos juntos como uma estranha espécie de grupo de apoio. Quando anunciaram meu nome, subi ao palco. As luzes eram ofuscantes. Eu via as silhuetas das pessoas, mas não os rostos. Melhor assim. Era mais fácil falar para as sombras do que para os olhos. Um ano atrás, eu não era ninguém. Comecei. Um homem que ia para o trabalho, voltava para casa, assistia televisão e não pensava em mais nada. Eu estava confortável, seguro, invisível. Meu discurso durou 18 minutos. Falei sobre o momento em que algo dentro de mim se quebrou. Não mencionei Madalena pelo nome. Nem disse que era minha esposa. Falei apenas de numa pessoa querida, que disse algo que me feriu. Mas quem me conhecia sabia de quem eu estava falando. Falei do silêncio. De como o silêncio pode ser mais poderoso que um grito. De como a humilhação pode ser o maior presente que alguém te dá, porque te mostra a verdade sobre você mesmo e sobre o mundo. Eu não mudei por vingança, disse perto do final. Eu mudei porque finalmente vi que eu merecia mais. Que todos nós merecemos mais.
que não precisamos ser versões diminuídas de nós mesmos só porque é mais confortável para os outros. Quando terminei, houve silêncio. Um silêncio longo, pesado. Pensei que tinha falhado, que deveria ter escrito algo diferente, mais leve. E então alguém começou a aplaudir. Depois outra pessoa. Em segundos, a sala inteira estava de pé aplaudindo. Uma ovação de pé. A primeira vez na minha vida. Desci do palco tremendo. Tomás me abraçou. Ah, caramba, irmão. Isso foi poderoso. A gravação apareceu na internet uma semana depois. No primeiro dia, teve 5.000 visualizações. Em uma semana, 20.000. As pessoas comentavam, compartilhavam, escreviam suas próprias histórias. E então começaram as mensagens, de pessoas que eu não conhecia. E sua história me emocionou. Passei por algo parecido. Obrigado por ter a coragem de dizer isso. Mas havia também outras mensagens. De pessoas que eu conhecia. Daqueles que estavam naquela festa. Eu sei de quem você estava falando. Vi a Madalena assistindo ao vídeo. Ela parecia arrasada. Ela mereceu. Não respondi a nenhuma dessas mensagens. Não era necessário. A verdade se defendia sozinha. Madalena tentou conversar naquela noite quando voltei para casa. Ela estava sentada à mesa da cozinha, o notebook aberto no meu discurso, que ela acabara de assistir. Todo mundo sabe, disse ela em voz baixa. Todos os meus amigos, minha família, o pessoal da escola. Todos sabem que você estava falando de mim. Eu não mencionei seu nome. Não precisava. Sentei-me em frente a ela. Não foi um ataque contra você, Madalena, mas é o que parece. Você me expôs para o mundo inteiro. Eu contei a minha história. Há uma diferença. Sua história me faz parecer um monstro. Ela te mostra como uma pessoa que cometeu um erro. Como todas as pessoas, ela ficou em silêncio, encarando a tela. Eu vi em seus olhos um conflito de emoções. Raiva, vergonha, tristeza e algo mais. Eu não consigo mais viver assim. Ela sussurrou finalmente. Eu não consigo viver com você sabendo que você não me ama. Sabendo que cada dia para você é um suplício. Sabendo que você olha para mim e só vê aquela noite. Eu não vejo só aquela noite. Mas foi ela que mudou tudo. Eu a senti, porque era a verdade. Madalena fechou o notebook. Talvez a gente devesse se separar. Essas palavras deveriam ter me machucado. Deveriam ter desencadeado pânico, tristeza, o desejo de lutar pelo relacionamento. Mas eu senti apenas alívio. E tristeza, sim, mas uma tristeza diferente. A tristeza pelo fim de algo que um dia foi bonito. Talvez concordei em voz baixa. Naquela noite, nós dois choramos. Separadamente, em cômodos diferentes, mas choramos. Choramos pelo fim do nós. Pelo fim de quem tínhamos sido. Pelo fim de memórias que nunca mais seriam as mesmas. Mas quando me levantei de manhã e me olhei no espelho, vi algo novo nos meus olhos. Não raiva, não dor. Calma. A calma de um homem que finalmente havia dito a verdade. Que finalmente tinha parado de fingir. E pela primeira vez em um ano, me senti verdadeiramente livre. Se vocês chegaram a este ponto da história, peço um apoio. Inscrevam-se no canal, deixem um like e escrevam nos comentários se acham que o divórcio é a decisão certa. Quero conhecer suas opiniões. Julho foi quente. Porto Alegre fervia. Os turistas lotavam o centro. E eu estava sentado no escritório climatizado de um advogado na Rua da Praia, assinando os papéis que encerravam 8 anos da minha vida. Madalena estava sentada do outro lado da mesa. Usava um vestido azul simples, o cabelo preso num coque, quase sem maquiagem. Parecia diferente de um ano antes. Mais velha, mais frágil. Mas também, de alguma forma, mais real. O advogado, Dr. Rossi, um homem alto e careca na casa dos 50, nos explicava os detalhes do acordo. O apartamento permanece como propriedade conjunta até a venda, após a qual a divisão será de 50% para cada um. Não há filhos, então a questão da pensão não se aplica. As economias são divididas ao meio. Vocês concordam com estas condições? Sim, eu disse. Madalena assentiu, sem olhar para mim. Ah, perfeito. Este é um dos divórcios mais pacíficos que já conduzi. O Dr. Rossi sorriu tristemente. Às vezes, os fins são civilizados. Mas não era um fim civilizado.
Era um fim elaborado através de meses de silêncio, dor e aceitação. Era um fim que tinha que acontecer, porque ambos sabíamos que não havia mais nada a ser salvo. Saímos do escritório separadamente. Eu fui primeiro. Madalena ficou para falar com o advogado sobre algumas formalidades. Parei na rua, olhando a orla do Guaíba ao longe. E pela primeira vez em um ano senti que podia respirar fundo. Tínhamos que esvaziar o apartamento até o final de agosto. Decidimos que eu sairia, e ela ficaria até a venda. Era lógico. Eu tinha um novo emprego, novas oportunidades. Ela tinha a escola, os amigos, toda a sua vida em Porto Alegre. Aluguei um pequeno apartamento no bairro Bela Vista. Um apartamento de um quarto com vista para a cidade. Móveis novos da Tokenstock, decoração minimalista, nada que me lembrasse do passado. Era um espaço só meu, construído do zero, assim como eu. A mudança levou um fim de semana. Tomás veio com sua caminhonete, me ajudou a carregar as caixas. Não conversamos muito. Não era preciso. Ele sabia, eu sabia. Tudo já havia sido dito. Madalena não estava em casa quando tirei minhas coisas. Ela me pediu para não estar lá. Vai ser mais fácil, disse ela ao telefone. E para nós dois. Deixei uma carta para ela na mesa da cozinha. Não era longa, nem patética. Apenas honesta. Madalena, não me arrependo destes 8 anos. Foram bons enquanto duraram. Você me ensinou muito. Sobre amor, sobre concessões, sobre quem eu quero ser. Você também me ensinou na dor quem eu não posso mais ser. Agradeço por tudo isso, sinceramente, sem ironia. Desejo a você tudo de bom. Encontre alguém que te ame como você merece. Pedro. A última coisa que peguei foi uma fotografia do nosso casamento. Estávamos em frente à igreja na Cidade Baixa, jovens, felizes, cheios de esperança. Olhei para aquela foto por um longo tempo, tentando lembrar o que sentia naquele dia. Mas era como olhar para estranhos. Aquelas pessoas não existiam mais. Coloquei a foto em uma caixa com outras lembranças. Talvez um dia eu olhe para elas de novo. Talvez não, mas não queria jogá-las fora. Elas faziam parte da minha história, mesmo que dolorosa. As primeiras semanas no novo apartamento foram estranhas. O silêncio era diferente daquele do apartamento antigo com Madalena. Aquele era pesado, cheio de palavras não ditas e conflitos não resolvidos. Este era leve. Vazio, sim, mas de um jeito bom, como uma folha de papel em branco. Comprei uma cama nova, uma mesa nova, cadeiras novas. Coloquei plantas na sacada. Manjericão, hortelã, um pequeno pé de tomate. Coisas que exigiam cuidado, mas não investimento emocional. Comecei a cozinhar de verdade. Não apenas a esquentar comida congelada ou pedir delivery. O YouTube estava cheio de tutoriais. Aprendi a fazer a verdadeira carbonara, não aquela versão com creme de leite. Aprendi a fazer pão. Aprendi coisas que um ano antes eu não fazia ideia. Madalena me escrevia de vez em quando. Mensagens curtas. Chegaram os papéis do fórum. A moça da imobiliária ligou. Quer mostrar o apartamento. Achei seus sapatos velhos no depósito. Posso jogar fora? Eu respondia de forma concisa, prática. Sem emoções. Sem texto supérfluo. Tinha acabado. Não fazia sentido fingir o contrário. Em setembro, o primeiro casal foi ver o apartamento. Um casal jovem, ela grávida, ele arquiteto. Eles olhavam para as mesmas paredes, as mesmas janelas, os mesmos pisos que por 8 anos foram nossa casa. Eles viam apenas um espaço, possibilidades, um novo começo. Eles compraram pelo preço inicial. Não negociamos. Só queríamos encerrar o assunto. Nos encontramos em outubro para dividir o dinheiro. Mesmo escritório de advocacia, mesmo advogado. Madalena veio com alguém, sua mãe. Dona Helena, que nunca gostou de mim, que sempre achou que sua filha merecia coisa melhor. Agora ela me olhava com algo que parecia arrependimento. Ou vergonha. Pedro, disse ela, enquanto esperávamos o advogado. Eu queria te pedir desculpas. Olhei para ela, surpreso. Pelo quê, Dona Helena? E por não ter visto o quão bom você era para minha filha. Por ter te subestimado sempre. Madalena me contou tudo. Sobre aquela noite. Sobre o que ela fez ou se ela balançou a cabeça. Eu não a criei direito. Ensinei que ela podia receber, mas não dar.
que podia ferir, mas não curar. Não foi culpa sua. Mas talvez um pouco, sim. Ela olhou para a filha que estava sentada do outro lado da sala de espera, olhando para o celular. Ela ainda te ama, sabia? Eu sei. Mas você não a ama mais, pensei na resposta. Eu amo a Madalena que conheci há 8 anos. Mas aquela Madalena não existe mais. E o Pedro que ela conheceu também não existe mais. Somos pessoas diferentes agora. Dona Helena assentiu. Você é sábio. Sempre foi. Pena que a Madalena percebeu tarde demais. O advogado nos chamou. Assinamos os últimos papéis. A transferência foi feita. Metade do dinheiro caiu na minha conta, metade na dela. Assim, 8 anos foram encerrados em uma única transação bancária. Saímos para a rua. Estava frio. O outono estava em pleno vigor. As folhas caíam das árvores ao longo da calçada. Madalena estava na minha frente, as mãos nos bolsos do casaco, o olhar perdido em algum lugar. É isso? Ela perguntou em voz baixa. É isso. Então acabou. Acabou de verdade. Sim. Ela se virou para ir embora, mas depois de alguns passos parou. Sem virar a cabeça, ela disse: se eu pudesse voltar no tempo para aquela noite, eu nunca teria dito aquilo. Eu nunca teria te machucado daquele jeito. Eu sei. Mas isso não muda nada, né? Ah, não muda. Ela assentiu e se afastou. Eu a observei desaparecer na multidão da rua da praia, tornando-se apenas mais uma das centenas de silhuetas, até que não consegui mais distingui-la das outras. Fiquei ali por mais um momento, sentindo o sol de outono no rosto, ouvindo a cidade ao meu redor. Porto Alegre, que eu conhecia a vida toda. Porto Alegre, que foi testemunha do meu casamento, da minha humilhação, do meu renascimento. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Natália, a garota do trabalho. Oi, topa um café no fim de semana? Ela respondeu depois de 5 minutos. Claro, que horas? Aí eu sorri. O primeiro sorriso de verdade em meses. Me afastei do escritório de advocacia e caminhei em direção à orla. Eu queria andar, pensar, simplesmente ser. Pela primeira vez em um ano, eu não pensava em Madalena. Não pensava naquela noite. Não pensava na dor. Eu pensava no futuro. Em quem eu poderia me tornar. Onde eu poderia chegar. O homem que foi humilhado um ano antes não existia mais. Aquele que assinou o divórcio hoje também deixaria de existir em breve. Porque eu estava em constante transformação. Eu não era estático. Eu estava em movimento. E pela primeira vez na minha vida, era algo de que eu me orgulhava. Se esta história mexeu com algo em vocês, por favor, inscrevam-se no canal, deixem um like e escrevam nos comentários o que pensam do final desta história. As palavras de vocês são incrivelmente importantes para mim. 2 anos é muito tempo. Tempo suficiente para a dor se transformar em sabedoria, para a raiva se transformar em calma, para um fim se tornar um começo. Estou sentado agora num café no centro da cidade, o notebook à minha frente, o café quase frio, e escrevo estas palavras não com arrependimento, mas com gratidão. Do lado de fora da janela, Porto Alegre vive sua vida. Ônibus, pessoas, pombos na praça. Tudo como sempre e ainda assim, tudo diferente. A vida depois do divórcio não se revelou como eu esperava. Pensei que seria vazia, solitária, que eu sentiria falta do que eu tinha. Mas a verdade era outra. A vida depois do divórcio era cheia. Cheia de possibilidades, de novas experiências, de versões de mim mesmo que eu nem sabia que existiam. Natália e eu saímos por 6 meses. Ela era uma pessoa ótima, inteligente, divertida, mas ambos percebemos logo que o que nos ligava era mais amizade do que amor. Terminamos sem dramas, sem lágrimas. Às vezes ainda nos escrevemos, mandamos memes engraçados. Foi maduro, saudável. Então eu conheci a Ana, arquiteta, 30 anos, divorciada, com um filho pequeno. Nosso primeiro encontro foi numa galeria de arte na Cidade Baixa. Ela estava vendo a mesma exposição abstrata que eu. Estávamos em frente ao mesmo quadro, um caos de cores que, para mim, não significava nada. Mas para ela, significava tudo. Você vê? Ela perguntou sem me olhar, se encarando o quadro. Não é caos. É transformação. Essas cores se chocando são os conflitos que nos formam. Eu a olhei pela primeira vez. Altas com cabelos escuros e curtos, uma tatuagem no pulso,
Símbolos que eu não entendia. Ela tinha algo de calmo, de seguro. Não tentava agradar. Ela simplesmente era. Ah, você tem razão, eu disse. É exatamente uma transformação. Começamos a conversar. Por horas. Sobre arte, sobre a vida, sobre o passado. Falei para ela sobre Madalena. Não em detalhes, apenas os pontos principais. Ela me falou sobre seu ex-marido, de como o casamento deles acabou não por uma grande traição, mas por 1000 pequenas negligências. Às vezes os relacionamentos morrem não com um estrondo, mas com um sussurro, ela disse. Essa é a parte mais difícil, porque não há ninguém para culpar. Há apenas a triste verdade de que as pessoas crescem em direções diferentes. Estamos juntos há 1 ano. Não moramos juntos, não estamos prontos. Mas passamos a maior parte dos fins de semana juntos. O filho dela, João, tem 5 anos. Ele me ensina a ter paciência. Me ensina que o amor nem sempre é romântico. Às vezes é simplesmente estar presente, ler histórias para dormir, construir com Lego no chão da sala. O trabalho na empresa de São Paulo se revelou a melhor decisão que eu poderia ter tomado. No ano passado, fui promovido a diretor técnico. Agora sou eu quem decide as estratégias, os projetos, a direção do desenvolvimento. O salário é 3 vezes maior do que o que eu tinha em Porto Alegre há 2 anos. Comprei um apartamento. Não alugo mais, esse eu comprei. Um apartamento de 2 quartos no bairro Moinhos de Vento, com uma sacada com vista para o parque. Pintei as paredes sozinho. Escolhi os móveis sozinho. Cada centímetro deste espaço é uma escolha minha, uma decisão minha. Esta é a minha casa. Não nossa, minha. Continuo indo à academia. Não com tanta intensidade como naquela época, naquele primeiro ano de raiva e determinação. Agora eu vou porque gosto. Porque me dá prazer. Não preciso mais provar nada a ninguém. Nem a mim mesmo. O discurso no TEDx teve consequências inesperadas. Fui convidado para vários podcasts, para um programa de TV, até para escrever um artigo para uma revista de desenvolvimento pessoal. Eu não queria me tornar um guru motivacional. Não queria vender às pessoas verdades óbvias embaladas em um pacote bonito, mas eu queria ajudar. Então comecei a ser mentor. 1 vez por mês, encontro jovens programadores que estão onde eu estava. Perdidos, inseguros, invisíveis. Mostro a eles que é possível mudar. Que é possível ser outra pessoa, alguém melhor. Não através de uma transformação total de personalidade, mas descobrindo quem você realmente é sob todas as camadas de medo e hábito. Madalena me escreveu há 3 meses. A primeira mensagem em mais de 1 ano. Pedro, sei que não tenho o direito, mas podemos nos ver? Há uma coisa que quero te dizer. Pensei muito sobre isso. Uma parte de mim queria ignorar. Uma parte queria responder não. Mas havia também uma parte, a mais sábia, que sabia que para fechar o último capítulo, era necessária uma última conversa. Nos encontramos no mesmo café em que estou sentado agora. Ela chegou primeiro. Estava esperando em uma mesa no canto. Parecia diferente. Havia emagrecido. O cabelo estava mais claro. Roupas novas. Uma bolsa mais cara. Ela estava se esforçando. Sentei-me em frente a ela. Sem abraços, sem sorrisos. Apenas 2 estranhos em uma mesa. Como você está? Ela perguntou. Bem. E você? São melhor? Ela mexeu a colher no café. Fiz terapia. Depois do divórcio. Me ajudou a entender muitas coisas. Que bom. Entendi que meu comportamento naquela noite não era sobre você. Era sobre mim. Minhas feridas não curadas, minha falta de autoestima. Eu te machuquei porque eu estava machucada. Eu ouvia em silêncio. Não era o que eu precisava ouvir 2 anos atrás. Mas agora eram apenas palavras. Palavras verdadeiras, mas não mais relevantes. Desculpa, Pedro. Sinceramente, do fundo do meu coração. O que eu fiz com você foi cruel, imersido. E se eu pudesse voltar, Madalena, eu a interrompi. Eu agradeço. De verdade. Mas eu não preciso mais das suas desculpas. Ela me olhou surpresa. Eu precisava 1 ano atrás. 2 anos atrás. Mas agora estou em um lugar onde aquela noite é apenas uma lembrança. Dolorosa, sim, mas uma lembrança que me formou, não me destruiu. Então você me perdoa? Olha, eu te perdoei há muito tempo. Mas não por você, por mim.
porque guardar rancor era um peso que eu não queria mais carregar. Vi lágrimas em seus olhos. Você está saindo com alguém? Ela é feliz com você? Ori levemente. Acho que sim. Eu tento, fico feliz. E ela parecia sincera. Você merece ser feliz, Pedro. Sempre mereceu. Levantei-me, deixando o dinheiro do meu café na mesa. Madalena, te desejo tudo de bom. Espero que você encontre sua paz, sua transformação. Todo mundo merece. Ela estendeu a mão. Eu a apertei. Brevemente, sem emoção. Um simples gesto de adeus entre duas pessoas que um dia significaram algo uma para a outra. Saí do café e não olhei para trás. Agora, 2 anos depois daquela noite, olho para a minha vida e vejo algo bonito. Não perfeito, longe disso. Mas vejo o crescimento. Vejo um homem que parou de ter medo. Que parou de ser invisível. Que parou de ser uma versão de si mesmo criada para os outros. Às vezes as pessoas me perguntam, você se arrepende daquela noite? Se arrepende do que a Madalena disse? E a resposta é complicada. Eu me arrependo da dor. Me arrependo da humilhação. Me arrependo das lágrimas que derramei no travesseiro, pensando que eu não era ninguém. Mas não me arrependo das consequências, porque aquela noite me salvou. Aquela noite me mostrou que eu podia ser mais, que eu merecia mais, que a vida é curta demais para ser uma versão diminuída de si mesmo. Naquela noite, o velho Pedro morreu. Aquele que tinha medo de falar nas reuniões. Aquele que aceitava tudo. Aquele que pensava que seu valor dependia do quanto ele se esforçava para não criar problemas. E um novo nasceu. Não perfeito. Não sem defeitos. Mas verdadeiro. Autêntico. Vivo. Às vezes passo por aquele lugar. O apartamento na Cidade Baixa onde aconteceu aquela festa. Às vezes vejo o mesmo bar onde Madalena estava com aquele Lucas. E não sinto mais dor. Sinto gratidão. Gratidão pela lição. Pelo despertar. Pela chance de me tornar quem eu deveria ter sido desde o início. As pessoas dizem que a vingança é um prato que se come frio. Mas eu descobri algo melhor, o autoconhecimento. Tornar-se a melhor versão de si mesmo. Não para outra pessoa. Apenas para si. Esta foi a minha vingança. Não com gritos. Não com agressividade. Não destruindo. Mas construindo. Criando. Tornando-se. E a melhor vingança é viver uma vida boa. Ser feliz. Ser você mesmo. Termino este café, fecho o notebook e saio para a rua. Ana está me esperando. Hoje planejamos uma caminhada no Parque da Redenção, depois jantar na casa dela, e então a história de ninar para o João. É uma vida simples, comum, mas é minha. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar. Eu estou em casa, não em um lugar, em mim mesmo. E essa é a melhor sensação do mundo.